bem-vindos a mais um WJ Review aqui, né? De Death Note, a segunda parte, a parte do Nier e do Melo, né? A parte que geral fala que fica uma merda, uma pura bosta, mas pessoas aqui estão para concordar ou discordar dessa afirmação. Júnior Massa Bruta. E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior e, cara, o Nier e o Melo, mano, solam o L, cara. Puta que pariu, cara. Foi de Kutaion também. Opa, vocês têm a personalidade mais parecida com a do Light, do L, do Nier ou do Melo, cara? Todos. E também estou aqui com a Emily, que não estava antes, mas supostamente ela tem PhD em Death Note, né, Emily? Exatamente. Oi, gente, aqui é a Emily, estagiária favorita da WJB. E minha personalidade é igual do Light, com certeza. Nós somos praticamente a mesma pessoa. Incrível. Cara, de noite eu sou mais o L, mas de dia, assim, olhando a rua e tal, vigiando as pessoas, eu sou mais o Light mesmo. A gente volta à história da onde a gente parou anteriormente, né? Que foi com a morte do L. E aí, tem duas crianças ali, né? Que são os supostas sucessoras, né? Do L, L Lauliet, que são, no caso, as duas crianças ali que aparecem, o Nier e o Melo. E daí, time skip, 4 anos, e aí nosso debate começa. Melhor ou pior? De cara, assim. Cara, já. Muito melhor. Eu acho que Não, mentira. Cara, eu não parei tanto pra analisar, tipo, nossa, comparar, reler todas as cenas pra ver o que é melhor ou pior. Mas, cara, eu vou dizer que, tipo, se não for no mesmo nível, é tipo, a primeira parte é só um pouco melhor. Eu não senti toda essa diferença, assim, do nossa, ficou um lixo, destruiu Death Note, saca? Eu partilho da opinião do Júnior. Eu tenho esse pensamento de que eu gosto. A primeira parte pra mim foi mais memorável em função do L, da morte dele e tal. Mas a segunda parte pra mim também é interessante porque a gente tem o L, o Light mais maduro, já consolidado como assassino, né? Então, nesse ponto da história, é interessante ver a história por outra perspectiva. E talvez essa mudança de perspectiva tenha feito as pessoas não gostarem, mas pra mim, me agradou da mesma forma. Eu acho que a primeira parte é melhor, mas a segunda não é ruim, longe disso. E eu acho que as pessoas pegam muito pesado por 2 motivos. O primeiro é que a maioria assistiu o anime e não leu o mangá. E a segunda parte do anime, por algum motivo, corta muita coisa. E aí faz parecer mais raso. O mangá é bem melhor nesse quesito, então eu recomendaria que as pessoas que não gostam da segunda parte no anime, dá uma chance no mangá, porque tem pontos que parece até outra história de tão diferente que é. E o segundo motivo que eu acho que faz as pessoas não gostarem é que o L morreu, e querendo ou não, ele é o personagem mais icônico de Death Note, não é o Light. Por exemplo, eu antes de assistir Death Note, eu não fazia ideia de quem era o protagonista, eu não fazia ideia da história. Mas eu já tinha visto o rosto do L em várias ocasiões. E muita gente tem ele como favorito, porque acho que as pessoas aí têm uma interpretação meio errada de que o Light é o mal e o L é o bem, o que eu discordo, mas muita gente tem essa visão. E muita gente tem ele como favorito, o que não é um problema, mas aí faz elas terem uma visão ruim, né? Uma visão já predisposta. Isso. A segunda parte vai ser ruim. E também porque a rivalidade do Light e do L é muito icônica e não tem como negar. E aí algumas pessoas desistem, porque o Nier e o Melo não são tão memoráveis nesse quesito. Mas eu acho que a história fica longe de ruim e tem muitas coisas que eu gosto bastante da segunda parte. O embate do Egg e do Kira, com o Light, né, isso, eu acho que ele acaba sendo bem mais intimista. Ele tem essa coisa de ter me perdoa a palavra pra quem não gosta de termos inglês, um approach maior, tem uma aproximação maior. Porque eu acho que o que difere muito é não ter esse contato direto, dia a dia, do Nier com o Light, né? Coisa que eu acho que era algo que dava um toque muito especial pra relação dos dois ali no começo do mangá. Primeiro, porque obviamente o L pegou o começo desse fenômeno que foi o Kira, que depois na segunda parte se consolida como um fenômeno mundial, que políticos aplaudem, aí tem programa de televisão, tem presidente que apoia, o próprio lá dos Estados Unidos apoia o Kira meio que a força ali. A sociedade já tá mudada nesse ponto, então o que o Nier tem que fazer é criar uma barreira entre os dois, coisa que o L não conseguiu fazer. Mas o mérito do L vai muito de como ele tava do lado do assassino, do lado,
e ele chegou muito longe, né? Mas ele não. Mas, né, teve o fim que teve. Então eu acho que talvez um dos pontos que faz as pessoas preferirem a primeira parte é essa relação entre os dois. Coisa que se perde muito. Entre as factuais, se perde muito na segunda, mas eu acho que tem outros pontos que são bem interessantes. Tem um lance também da segunda parte que tem muito mais ação, tem sequestro, aí tem o pessoal que invade lá e tudo mais. A primeira tem a parte do Yotsuba, que eu acho que é a piorzinha de Death Note no geral, e eu acho até que é bem morna, porque a gente tem o Light que perdeu as memórias, que no final desse arco ele recupera, claro, mas isso monta muito o fato de que você meter essa terceira perspectiva, que no caso dessa empresa que tem um outro L, um outro Kira, cara, eu acho que o Mikami funciona muito melhor, sabe? Então eu acho que a segunda parte ela acerta muito no que a primeira errou. Então eu acho que é um equilíbrio, talvez. Assim, a primeira vez que eu assisti, eu gostei menos da parte da Yotsuba do que da segunda parte, que é a que o pessoal gosta menos. Eu acho que a parte da Yotsuba é ruim porque você fica naquela expectativa. Tipo, a gente se acostumou com aquele Light, aquele Kira lunático que mata, e aí você vê uma pessoa totalmente sem poder ali. É uma coisa que você fica ansioso pra saber quando que ele vai recuperar as memórias, o que vai acontecer. Tipo, você fica querendo que aquilo acabe logo pra chegar na ação. Não que seja ruim, eu acho que é interessante ver o Light e o L trabalhando juntos, e eu acho que teria sido interessante se eles abordassem melhor a questão do Light desconfiar que ele já tinha sido Kira, mas não querer aceitar. Eu acho que tinha um potencial interessante, mas no fim foi uma parte meio qualquer coisa. O Higuchi é o meu personagem menos favorito de Death Note, achei um personagem muito bosta, mas assim, tem coisas legais, muitas cenas icônicas, mas sei lá, é a parte mais chatinha da Yotsuba mesmo. A função da parte do Yotsuba é meio que uma escadinha, né? Pra aquele momento do nossa, o Light tocou de novo no Death Note, as memórias dele voltaram. Nossa, ó que da hora. A gente até então tava acostumado a um Light mais solitário, né? Ele fazia tudo sozinho e usava a Nisa como uma ferramenta para chegar nos objetivos que ele tinha. Então, até esse ponto, a gente queria ver o Light agindo sozinho e a gente tinha a impressão de que qualquer outra pessoa fora o Light atrapalharia os planos dele. E aconteceu exatamente isso no final das contas, mas isso eu acredito que muita gente tenha ficado com gosto amargo. Outro fato de eu ver muita gente não gostar mesmo da segunda parte é porque o antagonismo já não é mais focado em uma pessoa só. É dividido entre o Nier e o Melo. É até dito algumas vezes que o Nier e o Melo juntos, eles precisam se unir para poder ser o que o L foi, mais ou menos assim, porque eles têm menos experiência. Eles dizem algo nesse tipo. Eu concordo em partes que essa mudança de foco acaba deixando a desejar um pouco com relação à primeira parte, porque, como vocês falaram, o L é um personagem muito icônico, muito marcante, mas eu não acho ruim, porque ela mostra que não só o Light começou a precisar de aliados, como também a própria força policial. Antes o L era um detetive que resolvia tudo sozinho, agora a organização já entende que ela não pode mais fazer isso. Do contrário, eles vão perder novamente pro Kira. Então é sempre interessante ter essa perspectiva. Além de que, aquela ideia, não existe mal que dure para sempre, nem bem também, né? Sempre vai existir alguém que persiga aqueles que fazem mal à polícia. Tanto que o Kira pensou, poxa, eu derrotei o L, então ninguém mais tá no meu caminho. Até isso serve um pouco para ele dar uma relaxada em alguns momentos, por ele achar que ninguém vai conseguir superar ele mais. Até o que eu gosto muito dessa segunda parte é que ele mostra que em certos momentos ele até sente saudade do L, porque tudo fica muito fácil na perspectiva dele. Até o final, claro que a gente já sabe que o Nia descobre o que aconteceu com ele e acontece aquela morte, que inclusive é diferente, né, do mangá do anime. Eu não vi o anime, mas eu li só descrições, eu achei que o final do anime é uma bosta, doido. Olha, eu gosto até, eu né? acho que assim, eu acho que o anime, ele é uma adaptação excelente. A trilha sonora, a direção, acho tudo incrível, mas muita coisa diferente no mangá. Eu acho que eles cortaram muitas cenas do Light, que faz ele perder um pouco a humanidade no
no anime. Por exemplo, cenas que ele se importa com a família dele, algumas cenas com a irmã dele, que ele demonstra culpa. Eles cortaram tudo isso do anime. E, assim, eu acho que funciona da forma que eles fizeram. O final do anime funciona pro anime e o final do mangá funciona pro mangá. Claro que um vai prevalecer na opinião de cada um. Eu não sei qual é a minha opinião de verdade. Eu acho que o final do mangá foi bem mais merecido, né? Eu acho que foi digno, foi uma morte muito impactante, tipo, pro personagem, eu acho que foi o que ele mereceu. E no anime é uma coisa mais poética, mais romantizada, vamos dizer assim. O que eu acho que combina com o que foi construído no anime inteiro, que é uma coisa mais dramática. Muitas cenas foram adicionadas, né, por questão dramática, principalmente o episódio da morte do L. Aquele episódio inteiro foi inventado, tudo. A cena da chuva, né? Foi tudo inventado. Então eu acho que, assim, cada proposta funciona pra sua mídia. Mas eu acho que do mangá faz mais jus ao que Death Note representa. Eu acho a morte do mangá mais impactante porque as coisas que levam até a morte é uma construção muito mais bem feita do que no anime. Ela é menos rushada, ela é mais cuidadosa, como vocês falaram mesmo. Existe uma apresentação do Light mais humanizado e tal, onde o anime se distancia muito disso. Então, eu nem digo que em si a morte por si só é melhor e ponto. Eu acho que isso não seria... eu não preferiria tanto a morte no mangá se não fosse a construção que o mangá se deu o luxo de fazer. Não acho ruim no anime, mas relendo o mangá agora, mais velho, eu percebo que eu prefiro a adaptação da forma que foi colocado no mangá mesmo, do que esse jeito, como eu posso dizer, menos humanizado, por assim dizer, no anime. Ele morre em desespero aos pés do próprio Shinigami, né? Exato. Eu acho isso muito bom, porque o Light é aquela pessoa orgulhosa e ele morre implorando, falando que não quer morrer. Eu acho isso tão legal, tão incrível, uma face totalmente de tudo que a gente já viu no personagem, sabe? Todo mundo sabe que ele é meio histérico, mas ele nunca tinha se humilhado assim, então eu acho muito legal isso. Não, pra mim eu esperava uma morte, tipo, não, eu não me importo de morrer, eu não tô nem aí, já fiz meu trabalho aqui e tal, alguém vai continuar o meu legado, mas não, foi o contrário, né? Ele tava num nível que ele se achava tão superior aos outros que não importava quem assumisse o lugar dele, ele queria tudo pra ele. Então esse egocentrismo dele começou a aumentar ao longo do mangá, aumentar, então antes ele só queria diminuir os crimes, chegou ao ponto onde ninguém podia fazer isso a não ser ele mesmo, porque ninguém tinha a justiça correta a não ser o próprio. Tanto que tem aquelas frases, Deus novo mundo e tal. É que o Mikami também, ele é aquele cara que ele era totalmente cego pelo Kira, porque ele via ele totalmente... Cara, ele fazia jus aos ideais que ele pregava desde que a mãe dele morreu, né? Então, obviamente, por essa quebra inesperada do seu próprio Deus, o Mikami veio e, cara, não é um Deus pra nenhuma, você é um bosta, cara. Então o Light morre na frente do Shinigami, que só observa ele de baixo, assim. O Mikami, que era meio que o único que ali naquele lugar ali, que acreditava nele, e a força-tarefa inteira só observando. E ele morre pro Matsuda, que é tipo o mais bosta, entre aspas, do grupinho. Ou seja, é uma morte humilhante total, assim, mandando do caralho. E é muito bom que ele ainda chama pela Misa e pela Takada. Tipo, o cara tá totalmente humilhado, pedindo ajuda pelas pessoas que ele desprezou a vida inteira. É muito bom. Tanto que eu achei muito ruim que no anime eles mudaram, né? O Mikami, quando rola a descoberta ali, a revelação, ele vai lá e se mata com a caneta, ele enfia no peito no anime, e aí ele morre. Mas no mangá ele é tipo, mó dura no Light, falando, você não é Deus coisa nenhuma, ele fica assim, meio que sem rumo, vendo que o cara que ele idolatrou não é Deus, só é um bosta qualquer, e eu acho isso muito legal. Isso. No mangá também tem aquela seita da Misa, né, indo levar aquelas velas, acho que é no penhasco, se não me engano. É a última cena do mangá. A última cena do mangá. No anime eles cortam essa parte, na verdade eles nem mostram bem, acho que eles nem mostram o encerramento, o que acontece com a Misa e tal, só termina... Mas não é a Misa, gente. Não, peraí, que? Aquela menina não é a Misa, eu acho que não é a Misa. Eu tinha visto isso. No How to Read, que é o volume especial, fala que a Misa morreu 1 ano depois, ela se matou no Dia dos Namorados, 1 ano depois de tudo que aconteceu, ela se matou no Dia dos Namorados. Mas no mangá não mostra nada da morte dela. O anime adicionou aquela cena dela
em cima do prédio e tal. É isso. Mas no mangá não tem nada, nenhuma informação sobre a morte dela. Tem até o capítulo final que é depois da morte do Kira, que tem um time skip, e fala que ela foi absolvida pelos crimes, porque como ela estava sem memória, ela não tinha como responder por uma coisa que ela nem sabe que ela fez. O que é meio idiota, né, pra mim. Essa lógica é muito idiota na minha cabeça, mas foi assim que acabou. E eles falam que ela não pagou pelos crimes, mas que ela estava sempre sendo vigiada. E não mostra nada da morte dela. Aí no How to Read depois eles falam que ela se matou. Mas aquela menina no final, eu acho que não é a Misa. Eu acho que o Oba, durante as semanas que foram passando na segunda metade, ele foi meio que escondendo cartas pra poder deixar a história maleável. Você também acha isso? Por exemplo, ele ocultou por um tempinho a parte do Shinigami do Melo, por exemplo, pra tentar alongar um pouquinho mais. Eu acho que a parte do Melo surge mais pra tentar dar esse prelúdio pra focar nesse embate do Light do Nier. Deixa eu concordar comigo. Uma estratégia. Eu acho que a coisa mais é que ele botou o Nier e o Melo porque... E eu acho isso interessante que, tipo, cara, se fosse botar o Nier só... Cara, seria um Ctrl-C, Ctrl-V do início do mangá, mesmo que, tem diferença porque vai ter personagens novos, e o Kira já se estabeleceu como um problema mundial, etc, etc. Cara, seria outro embate só de eu sei o que você tá pensando com os mesmos personagens. Ele adiciona o L, ele adiciona o Melo, porque o Melo, ele é o doidão, ele é tipo, é como se o Light fosse doido, saca? Ele é o cara que ele mesmo sendo inteligente e ele tenta fazer as ações dele primeiro do que pensar em todas as situações, diferente do Nier, saca? Tem toda essa coisa, tipo, e também taca no final essa coisa de que o Nier só ganhou do Light por culpa do Melo, né, cara? Pelo sacrifício do Melo para ele ter feito o Mikami ter pegado o caderno lá e etc, saca? Sim, isso. Você tem alguma opinião muito forte sobre o Melo, que nem eu? Eu vejo ele como necessário na história, nessa segunda parte, assim. Mas ele não é, tipo, ele... Se for em relação à personalidade, sei lá, eu prefiro o Light ou o próprio Nier mesmo, tipo... É porque o Melo é tipo, eu sou gostoso, eu como chocolate, eu sou doidão, é isso, sabe? Eu acho ele meio genéricozão, assim. O Mike estava falando se o Junior acha que o Oba planejou desde o início o Melo. Pelo que eu sei, o plano era que o Nier e o Melo fossem filhos do L. Mas, né, ele descartou essa ideia. Então eu acho que é uma coisa que ele pensou desde o início, porque ele sabia que, criando dois personagens muito OPs em questão de inteligência, que é o Kira e o L, se de repente aparecesse um personagem só, muito inteligente, que resolvesse tudo sozinho, poderia ficar meio forçado. Então eu acho que ele criou esses dois personagens pra parecer menos... pra ficar mais natural. Mas quanto à personalidade, eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu odiei o Nier e eu amei o Melo. Aí eu li o mangá e eu gostei muito mais do Nier do que do Melo. Então acho que a personalidade do Nier é melhor no mangá. Eu acho que é menos um Ctrl-C, Ctrl-V do L. E eu acho que cada um representa partes muito extremas do L. O Nier é aquela parte centrada, calma. E o Melo é aquela parte meio porra louca, que faz qualquer coisa, que prendeu a Misa sem nenhum direitos humanos. Eu acho que são dois lados extremos. É que esse eu acho que é também um problema dessa segunda parte, é que, tipo, mesmo tendo mais ação, eu acho que fica mais difícil de ler, cara. Tipo, até em momento de ação, perseguição sei lá, do Melo andando de moto, fugindo dos seguranças lá, da jornalista lá, cara, tipo, quase tudo tem muito texto. Acho que a gota d'água, que é tipo, eu aceito porque é interessante o texto, é interessante porque é o final do mangá encarando o Light. Mas, cara, no final, aquele monólogo enorme do Nier, cara, tem páginas inteiras que é só um Nier e ele rodeado de balões, saca? Fica muito difícil de ler. Tem aqui. Te falar que não me incomodou tanto, mas eu acho que mais pro final ficou... Cara, eu acho que o final é perfeito ali, toda a parte do Nier. Mas eu acho que quando intercala com ação me torna
Tá, ok, entendi o ponto. Ai, sendo bem sincera, eu acho a ação meio forçada, porque Death Note nunca foi muita ação. A ação em si é do embate do L e do Light, entendeu? É do L e do Kid, assim, o embate é dos pensamentos do Light, isso que era ação. Aí, de repente, tem sequestro, perseguição, morte do pai, tipo, mano, eu acho que fica um pouco forçado nesses momentos, mas acho que principalmente o sequestro da irmã do Light. Mano, é uma coisa tão absurda. Tipo, você vai lá, pega um avião, aí na verdade o piloto era o cara da máfia, e aí ele pousa num lugar aleatório, como se fosse assim, né? Se um avião pudesse pousar em qualquer lugar. E aí tem um alçapão no meio do deserto, tipo, mano, muito ridículo. Sem contar que o Melo virou chefe da máfia com o quê? 15 anos, se a gente contar na linha temporal, umas coisas meio forçada, na minha opinião, mas eu ainda gosto, né? Death Note sempre foi uma coisa que você tem que desligar um pouco a suspeição da descrença pra gostar. É que, tipo, o Death Note, ele desde o começo sempre tem essas cenas de ação, assim, só que, tipo... parecer mais que era, tipo, o que era? Situações extremas, tipo, sei lá, daquela perseguição dos carros da galera da Yotsuba, saca? Essas coisas, ou, tipo... Ou, sei lá, a luta, o Light brigando com o L. Aí, tipo, o que vai incomodar é que tem um personagem que é puro porra louquice, saca? Que vai fazer com que, não, isso não é nem... Puta, eu não vou mentir agora, que eu não lembro se isso é totalmente culpa do Melo, mas, tipo, aquela parte que começa a ter os caras estão tentando destruir o prédio que o Nier tá, saca? Ou os negócios como as perseguições de moto, como falou aí do negócio do avião, tudo isso, saca? O ponto que as pessoas que dá mais graça em Death Note é esse embate de mentes, de ideias. O que eu não incomodo tanto com o personagem do Melo, porque a ideia pelo menos dos principais de Death Note é eles serem tipo o extremo do que eles são, né? Então, tipo, ok, a gente botou o extremo da inteligência, o outro extremo da inteligência, o outro extremo da inteligência, só que do mal, entre aspas, e o outro que é o extremo da inteligência e porra louca. Então, tipo... É como... Death Note tenta criar um monte de Gary Stu's e é meio que isso, saca? A graça do Death Note é saber mais o que tá acontecendo no enredo do que em relação aos personagens em si, saca? A gente sempre quer tentar fazer o jogo de xadrez junto com os personagens, né? Eu acho que isso que prende na hora da gente ler. Tanto que em muitos momentos a gente se sente um pouco enganado pelo roteiro, mas de um jeito positivo. A gente pensa que o roteiro vai para um lado e ele vai para o outro. A gente pensa que o Kira vai fazer uma coisa, ele vai fazer outra coisa. E é isso que dá a sensação de que os personagens são muito mais inteligentes do que a gente imagina. Isso é bacana, isso é legal, isso é divertido. Mas como vocês falaram, né? O Death Note, o forte dele não é ação, é ambientação, na minha opinião. O jeito que ele constrói as cenas, o jeito que ele traz a tensão das mortes. Concordo que eu acho essa segunda parte um pouco mais extrema, porque, poxa, morre o pai dele, aí acontece o sequestro da irmã, a irmã fica traumatizada, aí destrói a família dele, aí tem toda aquela atuação do Light. Pô, fiquei com bastante pena do pai dele, inclusive. Mas é uma segunda parte que tenta ao máximo extrair o pior do Light, na minha opinião. Sendo que a primeira parte mostra um pouco mais do Light sendo mais humanizado. Não sei se humanizado seria a palavra correta, vai. Mas eu sinto que a segunda parte é um Light que já tá calejado com as mortes que fez, que já tá acostumado com pessoas tendo que sacrificar pessoas importantes para conseguir alcançar os seus objetivos. Então a gente tende a ter menos empatia pelo Light, se é que antes havia alguma empatia, e tende a querer, assim, a gente quer a prisão do Light, mas a gente se sente um pouco traído porque quem morreu foi o L e a gente estava torcendo pro L em muitos momentos. Eu digo isso por mim hoje, né, mas no passado eu torcia pro Light porque eu achava o Light incrível, mas isso com 12 anos, e hoje eu vejo como essa subversão de valores aí que Death Note faz mudou a minha perspectiva de ver como o andamento da história. Mas eu continuo gostando do mesmo jeito das partes de ação, das partes de tensão de Death Note. Acho que a forma que ele constrói é muito mais importante do que a forma como executa, né? Eu não tava torcendo pra ninguém, não. Eu tava querendo só ver o circo pegar fogo mesmo. Igual o Ryuki, né? Eu também. Eu A torço pelo gente é o Ryuki, entretenimento, sabe? Isso. Exatamente. Mano, o Júnior tava falando sobre a cena de perseguição da Yotsuba. E eu lembrei que o L sabe dirigir um helicóptero.
E, tipo, o White, você sabe dirigir um helicóptero, Ryuzaki, aí? Sim, eu sei, não é muito difícil. E todo mundo aceita, sabe? É uma coisa, é uma facilitação de roteiro tão idiota, e a gente só aceita, entendeu? É muito idiota isso. É que se for assim, tem que aceitar que, tipo, tem que aceitar que um moleque antissocial que só come doce, ele é um cara mó fodão em tênis também, saca? Eu acho mais fácil acreditar nisso do que acreditar que ele teria teria 2 filhos, né? Como o Nier e o Melo, como era planejado. Exatamente. Não, mas assim, eu reclamo, eu falo zoando. Porque assim, eu assisti muitas vezes. E eu não sou tipo, eu gosto um pouco. Não, eu fui obcecada por Death Note. E eu tenho os mangás, eu sou muito louca por Death Note. E aí, de tantas vezes que você assiste, você se acostuma com a história e você começa a perceber umas coisas muito absurdas. Mas não me faz gostar menos, eu acho que é uma história incrível. Falando da minha experiência também, pra mim, quanto mais eu reassisto, mais enriquece a minha experiência. Mesmo percebendo erros e algumas coisas, eu vou ser sincero, eu assisti umas duas vezes sozinho, assim, e o mangá é a segunda vez que eu tô lendo sozinho. As outras vezes sempre foi como porta de entrada para outras pessoas que nunca tinham visto anime, né? Ou que nunca tinham lido alguma coisa. Porque a referência era Death Note. Puta, o que eu vou assistir, o que eu vou ler, quando... Como é que eu entro nesse mundo? Né? Porque, tu vai falar anime, quem não tem conhecimento nenhum, desenho de criança, é isso. E aí tu fala, Death Note tem desenho de criança, né, cara? Doraemon aí da vida, né? Mas a gente sabe que Death Note é o seinen dos shonens, não, só brincando. Aproveitar que a gente entrou nisso, vocês acham que Death Note é um bom mangá ou anime como porta de entrada para esse universo? Ou vocês acham que vocês não recomendariam como a primeira coisa? Não, independente do gosto pessoal, mas sim como história. Tem que falar, falei dependente de gosto pessoal, porque eu falo, depende da pessoa, né? Cara, tem que falar tem que perguntar se a pessoa tem saco pra ler, tipo, muito texto, né? Porque Death Note é muito parado, né? Entre aspas, né? Não, é que tipo, ele é muito parado no sentido de, tipo, é sempre esse negócio de embate de ideias que vai avançando de pouco em pouco, saca? Cara, eu recomendaria o mangá, talvez, mas eu já daria, talvez, mini avisos, explicando que não é uma história muito convencional. Eu acho que é uma boa porta de entrada, porque mesmo sendo absurdo, uma premissa meio absurda, é uma história de investigação, no fim das contas. Eu conseguiria ver, por exemplo, a Netflix fazendo uma história sobre 2 gênios que um precisa saber a identidade do outro. É uma coisa teoricamente comum. Tudo bem que tem uns absurdos de anime, mas a história em si, na teoria, ela é bem pé no chão. Então eu acho que é uma coisa que, se você não tá habituado com anime, dá pra comprar. Agora vai, sei lá, recomendar Dragon Ball pra alguém que nunca viu anime. O cara de outro universo é uma criança super forte que tem um rabo de macaco, e aí ele vai num torneio de luta e o cara, um alienígena de outro país, vai lá, ou de outro país, de outro planeta, vem, destrói o mundo, tipo... É uma coisa mais difícil de explicar. Eu acho que Death Note é uma coisa mais pé no chão, eu acho que daria pra recomendar. Vamos sair na porrada super sem motivo algum, né, cara? Exatamente. Pode falar, Júnior. Sendo chato aqui, deixa eu ver, a Emily tava descrevendo o Superman, né? Nossa, é verdade. A mesma coisa. É a mesma coisa. Um inspirado no outro. É inspirado no outro, né, cara? Dragon Ball tu recomenda pra pessoa que gosta de, criança que gosta de ver porrada, saca? Tipo, acho que muita gente conhece, né, Dragon Ball também. É a coisa óbvia de recomendação, tipo, a gente não... O Mangás Bons que você desconhece, o que a gente faz as recomendações nos programas não é o melhor tipo de recomendação, porque a gente diz assim, a gente tá jogando pra vocês, É só pra pensar numa recomendação séria mesmo, cara, tu tem que olhar pra pessoa e falar, o que essa pessoa gosta? Essa pessoa gosta de romance. Eu não vou recomendar um Dragon Ball da vida, sabe? Eu acho que Death Note é uma boa recomendação porque ele transita entre o real e o surreal, né, cara? Quem não gosta de coisas muito ficcionais pode gostar de Death Note. Quem gosta de coisas mais ficcionais pode gostar de Death Note também. Ele tem essa transição e a história dele é mais comprável. Porque se tu vai pegar um filme de Hollywood, por exemplo, mesmo que ele não seja tão realista, ele tem uma vibe mais ou menos
uma história mais ou menos linear, com personagens mais humanos, que é mais fácil de identificar valores reais nesses personagens. Tu vai ver personagens mais Goku da vida, tu se sente empático com esses personagens, tu gosta deles, mas dificilmente tu olha e fala, nossa, caraca, esse cara é literalmente eu, assim como acontece com o L, o Light, como acontece com os policiais ali. Então, assassinos como o Light existem nesse mundo, detetives como o L existem nesse mundo. Claro que de uma forma mais exagerada em Death Note, mas isso ainda é relacionável. Então eu acho que as pessoas conseguem ir nesse sentido e apreciarem mais a história. Principalmente pessoas mais velhas, que quando vão assistir uma animação já tem um certo preconceito com o fato de que a gente está vendo algo que porque assim, animação é coisa de criança, então não é pra mim, não é pra minha idade. Aí vai ver Death Note e percebe, não, peraí, isso é um pouco diferente do que eu tô acostumado. E assim sucessivamente. Que também é diferente do recomendar alguma coisa que só tem morte e sangue, porque claramente vai ser algo que não vai chamar a atenção de qualquer um. Vai ser tipo, tá, e aí, tem sangue por sangue? Qual que é? Tipo, Elfen Lied da vida, não sei se vocês já viram. Mas acontece, muita gente recomenda Elfen Lied de primeira e a pessoa fala, tá, mas isso aqui é só gore pelo gore. Não tô afim de consumir essa obra. Diferente de Death Note, que tem uma história por trás, tem mistério, constrói tensão e te deixa curioso para assistir os próximos episódios. Além dos plots que ele tem no meio, então ele acaba te prendendo dessa forma. Não, Thalia, mas a Lúcia é muito fofa, cara. Fé nas malucas. Nossa, ela tem orelha de gatinho, né, cara? Muito linda, mano. Cara, eu queria trazer uma curiosidade aqui pra vocês. Que na Jump que terminou o Death Note, né? Cara, como que eu falo? A edição. A edição 24 do M6. Cara, One Piece tava no capítulo que o Chopper vira monstro pela primeira vez, em Major Dislobby. Naruto tava na parte onde o Sasuke e o Naruto se reencontram pela primeira vez, depois de vários anos. Bleach tava na parte onde o Ichigo termina o treinamento de Vizard. E Gintama é o capítulo do banheiro. Muito foda, né, gente? Marcos ali. Caraca, hein? A gente lembra como é antigo a partir disso aí. Tava nascendo, né, Marcos? Eu tinha 1 ano só, cara. Não, ia nascer só 2 anos depois disso. Cala a boca, Nossa. Ei, o Thalia, ele leu essa edição no Japão, né, Thalia? Li no Japão, exatamente. Comprei lá diretamente de Eiichiro Oda, cara, a edição de One Piece. Não, mas já conheci One Piece, eu tinha visto One Piece. Se não me engano, o que substituiu o Death Note foi o MX0, né? MX0 é clássico, cara. Clássico pra ninguém. Aquela banda que canta Razões e Emoções, né, cara? Exatamente. Só pra falar um pouquinho mais sério, MX0 é o mangá do... Acho que esse mangá também não é nem referência pro povo, mas a gente falou do One Shot Loop, que é desse cara, e também ele faz o Kiruru Kill Me, né? Acho que um dos capítulos que eu mais gosto de Death Note, que tem nessa segunda parte, é o do... É um pouco antes do Nier e do Light se encontrarem naquele galpão, que é tipo um capítulo que tem tipo umas 10 páginas sem diálogo nenhum. Isso, eu gosto muito também. Que é pra representar, tipo, ok, agora a gente tá botando a mão na massa mesmo, tá todo mundo se preparando aqui, show, ok. Muito foda, doido. Olha aí, ó, fazendo a antítese do que foi todo o mangá, cara, isso é muito foda. O interessante também é porque ele pega, por exemplo, aí tem o Nier, aí tem a pessoa que tá de espião do Nier, aí tem o Light, aí tem um cara que acha que o Light é o L, aí tem vai e volta, aí meio que dá um foco em cada um e as suas conexões sem você perceber. Então acho que é bem legal esse trecho. Uma das prioridades também. Tirando também o monólogo final, que é lindo, foda. O que eu mais gosto de Death Note são eu não sei se é o que eu mais gosto, mas é uma das coisas que eu mais gosto são os discursos de valor que eles têm ali. Muita coisa é reflexiva e dá pra se relacionar. Então, sempre que tem essa ideia de justiça, mal, bem, eu acho que é interessante. Mesmo que eu não concorde com alguns dos discursos que existem ali durante o mangá / anime, né? Outra coisa que a gente tá falando do mangá, né? Outra coisa que eu queria dizer também é que uma coisa que eu acho... Eu acho que é a coisa que dá o A da graça no Nier pra mim, bem mais do que o L, é quando ele pega os gunpla dele, ou aquele capítulo que ele fica só representando todo o plano dele com os Legos, saca?
Aí ele bota. Ele bota lá o X-Kira e bota o Light Kira barra L. Tipo, os caras é o X tudo, tá ligado? 3 em 1. Aí o Lego, que é pra representar o Kira, ele é muito como se fosse um bebê chorão, né? Muito bom. Aquela máscara que a porra do Nier usa no final, cara, que é tipo um L deformado. Eu acho muito bom que a segunda parte de Death Note é o Kira fingindo ser o L indo atrás do Kira. Tipo, isso é muito engraçado pra mim. Porque é a maior confusão. Imagina pra ele tentar disfarçar pra todo mundo. Muita gente fala, inclusive, eu pensei nisso agora, que ficou mais burro na segunda parte. Eu não sei se vocês concordam. O que vocês acham? Não, nem fudendo. Eu acho que isso foi coisa de quem viu o anime só. Ou aquela opinião clássica que geral vai replicando sempre. É que a situação é mais que o Light não ficou mais burro, ele ficou mais orgulhoso, né? Ele ficou todo esse ponto de... Mano, esse Nier aí, cara, esse cara falando, eu sigo o legado do L, vai pro caralho, doido. Eu sou mais foda que ele. Aí no final não, né? Ele derrota seu maior inimigo, aí ele fica todo orgulhoso, né? E também passou 4 anos, as pessoas têm que lembrar disso. Ele vai, sabe, não tem como ele ser inteligente por tanto tempo, sabe? Vai cansando a mente. Acho que é conformismo também dele. Exatamente. Sim. Já coma com orgulho mesmo. Vai emburrecer, Exato. Não, cara. Eu acho um argumento muito replicado, mas raso. Tipo, tá bom, mas por quê? Porque... Pô, porque fica fácil, né, cara? Porra. Fica fácil como? A única coisa que eu reclamo, assim, é no final que não é só culpa do Light, isso também. É culpa do... É Mikami, né? Outro cara, eu esqueci agora. É o Toro Mikami. Tá. A única coisa que eu tenho pra reclamar, assim, da inteligência do Light, que eu acho que é mais no final, assim, quando o Nier desmascara ele, quando o Nier fala assim, a gente trocou os cadernos, então quando o Mikami foi escrever no caderno, era no caderno falso, etc. E quando eu vi isso, eu pensei, pera, por que o Mikami ele só não arrancou uma página e tava com ele, assim, só pra garantir sempre? Eu acho que o Kira foi inspirado no Júnior, hein, cara? O Kira morou no Ceará por 10 anos, cara. Não, Kira está no Ceará, ele não morreu. É que o Light ele tem um ponto onde ele fica convicto que a pessoa não vai trair ele, porque ele já sabe que ela tem certa inteligência. Então, por exemplo, por isso que ele conseguiu confiar mais na garota, ter mais firmeza nela do que na Missa, por exemplo, porque ele sabe que ela é impulsiva. Ela já fez coisas no passado, ao longo do mangá, que ele fez merda, caralho, a Missa fez bosta de novo, sabe? Com ela não tinha isso. Então, eu acho que isso também, outra coisa que dá pra adicionar, é que, tipo... Isso daí também representa um pouco da decadência do Light pra formar todo esse momento final, né? Porque, tipo, o Light tava com o cara tava com a polícia do Japão, o cara, sei lá, o cara conseguiu contratar o presidente dos Estados Unidos, essas coisas assim. Aí no final ele tá, tipo, contratando uma mulher que ele não fala há uns 5 anos e um cara que ele só tá chutando que vai dar certo, que vai ajudar os planos dele, saca? Sim, se agarrar nas únicas que tem oportunidades mais perto. Exato. No How to Read, falam que perguntam, né? Falam um pouco sobre a questão do Light ter escolhido alguém que ele nem conhece pra representar o segundo do Kira. Daí o Oba falou assim, alguma coisa do tipo, ele foi pela aparência, acho que ele só teve sorte mesmo. E foi mesmo. Caraca, verdade, né, cara? O cara só escolheu... Enfim. Também eu tenho o fato de que ele fica muito egocêntrico e convicto das próprias ideias, e eu acho que no fundo ele também sentia falta de um desafio à altura, porque ele estava muito tempo no topo e isso fez ele pensar que ninguém nunca ia superar ele. Eu vejo um pouco disso acontecer também, puta, até um exemplo bem merda, mas eu vou usar, vai. É a única coisa que me vem na cabeça. A gente tava lendo Bleach, tinha uma coisa parecida, aconteceu uma coisa parecida de um personagem, que ele não... no fundo ele queria alguém que fosse igual a ele ou superasse ele, porque ele não conseguia ninguém que fosse tão foda quanto. Quem leu vai saber do que eu tô falando. E eu sinto que o Light, no fundo, ele tinha um pouco disso, assim, ele sentia aquela falta do L, porque qual é a graça dele fazer essa justiça se ninguém consegue se opor a ele? E cada vez mais a gente vê
que isso acaba fazendo ele tomar decisões mais arriscadas, que normalmente ele não tomaria quando ele estava com mais cuidado, com mais medo. Ele perde medo também. O medo fazia ele procurar caminhos mais seguros. Então eu acho que é uma coisa mais realista. Não é que ele... Eu concordo com vocês também, eu não acho que ele fica mais burro. Eu acho que é uma forma mais realista de ver as coisas. É como acontece em qualquer esporte, por exemplo. O cara que defende muito tempo o título de campeão, uma hora acaba perdendo. Não necessariamente porque o cara que ganhou o título é melhor que ele em todos os sentidos, mas porque ele se acomodou com o fato de ele estar há muito tempo no topo. E isso fez cair. Então, para mim, é mais difícil se manter no topo do que chegar até o topo. Não que seja fácil chegar até lá. Então, eu acho que ele Death Note brinca um pouco com essa ideia também, na perspectiva do Kira. Então, eu acho que tem diversas interpretações pra gente entender por que a derrota do Kira aconteceu ali na segunda parte e não na primeira, né? A gente é que nem o Kira, né? A gente tá no topo dos podcasts do mangá e a gente tá tentando encontrar alguém que seja do nosso nível. Eu sou o Kira, né? Assim, você... O branco do olho é igual. Eu sou o Kira também, só que eu sou de Bleach, só pra diferenciar, assim. Então... Eu sou o Kira Yoshikage. Isso. Boa. Caraca, tem mais um Kira, não? É o Kiraverse. Cara, tem um Killer Queen, né? Só sobrou o Killer Queen pra mim, cara. Você pode ser meu stand, tá? Primeiro, tem uma pergunta. O que vocês acham da Takada? Cara, eu prefiro... Eu não gosto tanto de golfe, assim, entendeu? A piada muito... puta que pariu. A piada é mulher em Death Note. Isso aí já é piada pronta. Eu ia perguntar isso, obrigado, Emily. Eu ia perguntar isso, verdade, pra Emily, né, da Miss. Que ela não deu a opinião dela da Miss. A gente deu na primeira parte, mas ele não deu a dela, né? Eu adoraria dar uma opinião se ela fosse uma personagem relevante na segunda parte. Mas assim, eu acho que o Oba esqueceu que ela existia. Eu não sei o que aconteceu. No começo ali, meio que criou uma tensão entre ela e o Light, porque eles estavam morando juntos, estavam noivos e tudo mais. Eles viviam juntos e o Light estava sendo muito, muito grosso com ela, bem agressivo. Chega até jogar as coisas a água que ela estava dando pra ele assim no chão. Ele estava sendo uma pessoa mais ruim que o normal com ela. E eu achei que isso estava sendo construído porque ela ia tomar alguma atitude no final, ia fazer parte da grande decadência do Light, do Kira. Mas não, foi só gratuito mesmo. Ela continua sendo inútil. Tipo, assim, inútil ela obviamente não é. Ela é muito importante pra história inteira. Mas eu falo em questão de presença, personalidade, desenvolvimento. Enfim, ela não é uma personagem, né? Ela é um manequim que tá ali pra fazer o que o Light manda. E eu achei que isso ia mudar no final, mas não mudou. E só piorou quando o caderno foi pro Mikami. Porque ela perdeu as memórias, então... A personagem deixou de existir, basicamente. Isso é muito triste. E aí entrou a Kiyomi, Takada, né? Que é uma versão, teoricamente, mais madura da Misa. Que é mais parecida com Light em questão de personalidade. Porque ela é mais séria, ela é introvertida. Eles eram da mesma universidade. Enfim. Pra no fim, ela ser igual a Misa. Tem aquela cena lá do encontro delas, né? Que elas ficam se alfinetando, jogando indireta. Porque ela sabe que a Takada é amante do Light, ela é noiva dele. Gente, é tão ridículo. É muito constrangedor. Eu fico chateada que Death Note represente mulher assim. Mas eu gosto da Kiyomi mesmo assim, porque ela é jornalista e eu faço jornalismo. E eu gosto dela por causa muito disso. Foda, motivo foda. Muito foda. Mas Emily... mas briga de mulher é assim mesmo, né? KKK. Véi. Quem nunca, mas vocês gostam dela? O que vocês têm de opinião sobre ela? Cara, eu gosto como o Oba resgata ela no começo do mangá pra botar essa função de intermediária com os comunicadores do Kira, né? Então eles meio que conversam ali e aí tem uma quebra de arquivos muito útil, que é, porra, ok, toda ligação que tem em Death Note, toda comunicação vai ser filmada, ou vai ser gravada, ou vai ser transmitida para mais pessoas. Você pega um papel, escreve e fica ali, né, brincando com o papel. Ó, isso aqui. Então, mais obras fazendo. Então, acho que ele pega uma possibilidade e usa ela pra fazer. Mas eu queria falar que a melhor personagem feminina de Death Note é a agente dupla do Nier e do Melo mesmo. Sim, a Yidner. Eu ia falar, eu gosto dela. Ela é uma personagem muito X, mas eu gosto muito dela. Não, ela é personagem bem secundária, assim, mas ela tem, sei lá, ela tem uma puta...
ela tem muita aparição, assim, vamos comparar com um monte de, sei lá, com os outros personagens secundários que foram introduzidos nesse arco, né? Vocês acham que o Kira reencarnou naquele Shinigami lá? Virou Mangatube agora, caralho. Não, não é. Já foi confirmado. Porque Já? um dos pontos mais importantes de Death Note é que quando um ser humano morre, ele não vai pro céu nem pro inferno, ele vai pro vazio eterno. O Mu, né? E é isso que faz o Light, principalmente isso, né? Faz o Light se desesperar no final. Então, isso aí é só uma teoria que inventaram. Saquei. Não, e acrescentar que que no final de Death Note, a última página mesmo, cara, ó que... Pelo menos na edição encadernada, né? Ó que linda essa frase, ó. Aquele que morre jamais volta à vida. Nossa. Caralho. Se não falasse, não saberia. Nossa, cara, poética. essa foi poética. Não, Death Note é muito, muito profundo. Eu queria que histórias como Naruto, Dragon Ball fossem profundas assim. Acho que Death Note podia até ser um seinen de tão profundo que é. Eu acho engraçado, porque, É verdade. tipo assim, cara, qual que é a verdade de Death Note? Tipo, os temas ali, justiça, morte, verdades, mentiras, máscara, são só pseudo-temas pra sustentar essa narrativa, sabe? Que é de gato e rato, de investigação. Então a gente pode dizer que Death Note é o Tom e Jerry dos animes. Com certeza. Dos mangás, na verdade, dos mangás. Verdade. Porque só de mangá aqui, né, no Janine. Eu acho que Death Note ele tem uma... Ele mostra que existe um limite, né? Onde se cruza o limite vai até onde tu tira a liberdade de outra pessoa. Ele tem essa linha tênue aí entre de justiça, porque assim, até onde o que eu faço é justiça, tipo assim, se eu sou uma pessoa que controla a lei, até onde eu posso ir com a justificativa de que eu tô fazendo bem. E se eu for contra a lei, até onde eu posso agir, porque a gente sabe que existe muita injustiça no mundo, né? Então até onde eu posso agir fora da lei e continuar sendo ético. Então, para mim, essa liberdade vai até onde termina a da outra pessoa. Eu acho que quando cruza essa linha, aí fica uma situação perigosa, onde pode não ter mais volta e aí virar o Light. Porque é um ciclo vicioso, né, cara? Quanto mais, pelo menos isso foi relatado já por policiais que entrevistaram assassinos e tal, quanto mais esses caras matam pessoas, mais eles querem matar. Quanto mais eles roubam, mais eles querem roubar. E eu acho que acaba se tornando um ciclo ali, porque se tudo for resolvido dessa forma, acaba que as coisas ficam fora do controle. Então, até onde vai esse limite? Eu acho que ele faz o leitor se questionar disso. Quando foi que o Light se corrompeu e deixou de ser o cara que lutava pela justiça para ser o cara que assassinava as pessoas impiedosamente? Eu acho que ele tem esse questionamento muito forte. O Matt tá falando desse negócio de questionar o quão adulta é Death Note. Uma coisa que eu queria citar é do final, que tipo, o final é diferente. Eu acho que ele não é diferente em relação a mangás no geral, mas ele claramente é diferente em relação a Shonen Jump, né? Porque se botar o lema clássico, amizade, esforço, vitória, em relação à visão do Light, né? Esforço... Dá pra dizer que teve, né? Teve esforço. Vitória não. Não dá pra falar que teve vitória. E amizade não, né? Porque acabou que o Light terminou só, né, cara? Então só teve esforço mesmo. E não, na real, ainda dá pra questionar um pouco o esforço, porque, sei lá, o Light que a gente conhece poderia ter feito mais, saca? O Light que a gente já chegou a conhecer em algum momento. O Light que a gente aprendeu a amar. Não, brincadeira. Exatamente. Death Note é sobre como nenhum ponto de vista estava certo. Porque, como eu disse no começo, muita gente acha que o L é o bem e o Kira é o mal. Mas no fim era muito mais uma batalha de egos, uma discussão sobre defender seu próprio ponto de vista por orgulho e não por justiça de fato. O Light sempre foi assim. Como vocês disseram no episódio anterior, ele fazia questão de que as pessoas soubessem que existia alguém fazendo justiça, entre aspas. Se ele realmente estivesse preocupado com a segurança do país e do mundo, por que ele faz tanta questão que as pessoas saibam que existe alguém? Então, pra mim é uma história bem assim, sobre orgulho, sobre decadência, sobre ser consumido pelo poder, sobre ambição e principalmente que, como o próprio Nier fala no final, no penúltimo capítulo,
Ele fala, eu não sei se o que eu tô fazendo é certo, porque nenhum deus veio aqui e me falou isso. Eu tô fazendo isso porque eu acho que é o certo e porque você está cometendo crimes. Mas se alguém vir aqui e me falar que você tá certo, então tudo bem. Mas eu estou fazendo o que eu acho que é certo. E, enfim, eu acho que Death Note é bem sobre isso também. Sobre pessoas fazendo o que acham que é certo. É sobre isso. Sendo... É sobre isso, tá Nossa. tudo bem. Eu ia falar isso, cara. E tanto que, cara, sei lá, isso que a Amy falou, tipo... Sei lá, desde o capítulo 1 e 2 de Death Note, que, cara, o Light poderia ter, sei lá, criado uma estratégia mais stealth, né, mais escondida, mas não, o cara falou assim, ó, cara, eu quero matar essa galera de maneiras parecidas pra mostrar que tem uma pessoa, sim, que tá matando quem tá fazendo coisa errada, saca? Ele quis se botar nessa posição de ser um símbolo, deixar de ser um indivíduo, né? Ser uma ideia. O que de fato aconteceu. De ser o deus do novo mundo, né? Deus do novo mundo, né? Tem a frase final que o Júnior até falou, né? Uma vez mortos, os humanos jamais poderão voltar à vida. Eu não sei se implica pra mim que os humanos mortos jamais poderão voltar à vida aqueles que utilizaram o Death Note, do contrário, os outros se reencarnarão, ou se de fato nenhum humano poderá voltar à vida. Eu imagino que tenha a ver com reencarnação também, porque é japonês, né? Então bebe muito da fonte do shintoísmo, budismo e tal. Então pode ter uma coisa a ver aí. Mas essa discussão religiosa que Death Note tem é meio que um subtexto religioso ali no meio, né? Não é um tema trabalhado majoritariamente. Mas é também interessante, eu gosto bastante dessa discussão. É um do tema, cara. Exato. Cara, é que nem o mais tinha falado. Tipo, o Death Note tem um monte de tema, mas, tipo, ele não chega a aprofundar nenhum e, tipo, ó, tem esse lado e esse daqui, ó. Aí o resto é com vocês. Eu só tô contando minha história aqui. Muita gente fala que Death Note é potencial desperdiçado, porque não leva a nenhuma discussão pra lugar nenhum, né? Não é muito aprofundado. Mas eu acho que a intenção... Não quer ser isso, cara. Exatamente. A intenção do autor nunca foi fazer uma história profunda pra debater o que é certo, o que é errado. Ele só queria fazer dois personagens muito inteligentes brigando igual idiotas. E, mano, ele conseguiu fazer isso muito bem. Uma história muito envolvente. Então, assim, no que ele se propôs a fazer, ele fez muito bem. Mas, mudando totalmente de assunto, o Maitos, eu fiquei sabendo que você gosta mais do Nier do que do L. Isso é verdade? Ai, puta que pariu. E Eu, antes de ler o mangá, eu tinha essa ideia, eu ia totalmente firme nela. Cara, o Nier é melhor, o Nier é mais foda, o Nier é isso, aquilo e pã. Pessoalmente, eu acho os dois muito pau a pau. Tipo, se eu curti um pouco mais o Nier é por, tipo, milésimos. Mas eu acho que os dois, eles acertam completamente. Eu acho que o L, ele tem esse charme a mais na história de Death Note, porque ele é tanto um rival quanto um companheiro pro nosso protagonista, o Light Yagami, né? Mas o Nier, ele toda aquela jogada de cintura de ser e ao mesmo tempo não ser o L e querer tentar resolver aquilo que ainda assim tem algo muito único em si mesmo. Então eu acho que são pequenos pontos que tornam o Nier muito envolvente. Eu não acho que ele seja um Ctrl-C, Ctrl-V do L de qualquer forma, né? Então, pra mim, eu acho que o Nier e o L estão... É difícil falar qual que é melhor, mas na minha opinião, eu acho que eu tenho mais apreço pelo Nier. Mas eu entendo que curte mais o L, curte mais o Nier e tal. Mas... se identifica mais, né? No meu ponto de vista, né, dessa pergunta, mesmo que não tenha sido pra mim, Cara, pra mim, eu concordo com a opinião da mensagem que o Alba quer passar na história. Que, tipo, sozinho eu prefiro o L, mas se eu considerar, eu prefiro o Nier e o Melo juntos do que o L sozinho, sabe? Saquei. Bom, acho que dá pra... não sei se dá pra perguntar também os personagens favoritos de vocês. Se quiserem falar os que menos gostam também, acho que dá pra... Cara, eu acho que o meu personagem favorito... Eu tava pensando nisso pra fazer a pergunta. Não sei se tem algum personagem que eu realmente goste muito em Death Note, mas, cara, acho que eu vou dizer o Light mesmo. Também. Eu gosto dessa história do ser um moleque comum, o auge e depois a decadência até a falência total, sabe?
Aham. É, meu personagem favorito é o Light e o que eu menos gosto é o Higuchi. Vou Ah, botar tá, o cara. Se for outro que eu amo sem ser o Light é o Matsuda, cara. Não tem como não adorar o Matsuda. Caralho. Engraçado isso. Não, o personagem que eu mais gosto de Death Note é o. Antes era o Light, hoje eu acho que é o Ryuki. Mas o que eu menos gosto é o Matsuda mesmo, cara. Eu não gosto do Matsuda. Ah, odeio personagem Mano, assim, cara, pelo amor de Deus. Mano, o melhor personagem de Death Note é o Mog, né, cara? É o Mog, é verdade. Eu só me pergunto como que o Matsuda conseguiu entrar pra polícia, porque o cara é uma batata. Se ele conseguiu, todo mundo consegue. Então essa é a mensagem de Death Note. Se até um bosta que nem ele conseguiu entrar na polícia, você consegue alcançar seu maior desejo. Tem Vestibular, razão. Ele mostra todo o potencial que a gente pode conseguir, mesmo sendo um merda. Aquela cena muito foda do Matsuda dançando em cima do prédio, ele cai. Nossa, meu, aquilo é muito engraçado, velho. É muito Cara, absurdo. Todo alívio cômico pequeno aqui em Death Note é por parte do Matsuda, cara. Eu gosto muito da função dele nessa. Cara, se eu quiser ler comédia, eu vou ler um roncom, mano. Não, também. Aqueles fãs de seinen que não gostam de alegria no mangá, tem que ser só Eu violência. Não, cara, só sangue, violência, Cara, tristeza. eu adoro aquele capítulo que tá tipo. Que o Light se encontra com a amiga dele, né, da universidade, amiga, entre aspas, né, colega dele, pra tal, falar dos planos e tal, que até eles estão anotando, né, as coisinhas e tal, e tá só, eles estão só ouvindo, né. Aí geral, tipo, ok, então o Light tá dominando a situação, boa, Light. Aí o Matsuda, caralho, tá vendo, ó, eita porra, meu Deus, eita, vai pegar fogo. Parece uma novela pra ele. Sim. Ele fala assim, esse é nosso garoto, o Light é muito bom, mano, é muito bom. Adoro Não, Matsuda, cara. esse é mais legal, o que deixa mais legal também é que o Mog ele é pra ser um cara, se não me engano é o Mog, né, que é pra ser esse cara mais recluso, sem tantas emoções. Aí o Matsuda fala assim, ei Mog, é assim que tu consegue uma garota, ó o Light aí, ó, pô, quebrando o pau, moleque. Esse foi o podcast de Death Note, parte 2. Conclusões, o mangá é um lixo. Parece que eu joguei na mentira. O mangá é muito bom, gosto, recomendo, leiam. Até porque se você não leu e ouviu isso aqui, porra aí, que decepção. Mas enfim, Júnior Massa Bruta. Aí eu vi, Aí eu vi o anime, eu não preciso ler. Ai, vai tomar no cu. Sai daqui, velho. Enfim, Júnior Massa Bruta. Dá já pra galera aí. Cara, eu digo no final que eu não tinha lido Death Note, eu li pra esse programa. Na real, eu tinha dropado Death Note, tava na parte do Yotsuba, né? Aí eu li só essas duas partes para esse programa, né? Eu gosto de Death Note. Eu não acho Masterpiece, assim, eu não acho o melhor mangá de todos os tempos, mas é uma leitura que vale a pena. Tem personagens relembráveis, é um clássico moderno, né, cara? Dá pra falar isso. Eu sei que você que tá ouvindo aí, você mesmo, eu sei que você tá ouvindo esse podcast sem ter lido o mangá, eu sei que você só viu o anime umas 3 vezes e aí resolveu ver, porque, eu vi o anime, então, foda-se o mangá, né, cara? Eu ouvi a opinião desses caras aí. Leia o mangá, cara. Eu sei que dá vontade de não ler, porque, que preguiça ler, mas, cara, vale a pena. Muda algumas coisas bastante coisa, da segunda parte pro anime. E o final também é diferente. Então. O cara não queria ler, mó burro, mano. Tem letrinhas, né, cara? Mas a legenda eles leem. Mano, se tiver com preguiça de ler, cara, mano, o Death Note fez. Mano, ele deixou nas mãos beijadas, cara. Ele te ensina como ler, cara. Tem how to read, como né? pensar, Ai, cara. meu também. Deus do céu. Dá já pra galera aí, nossos fãs. Tchau, pessoal. Leiam Death Note. Se vocês não lerem, tudo bem. Você tem todo o direito de ser burro. Mas, falando sério, vale a pena. É uma história muito envolvente e icônica por um motivo, né? E se vocês forem assistir um anime, recomendo assistir dublado, porque a dublagem brasileira de Death Note é coisa de outro mundo. E é isso, já porque é mesmo, e como diria o Whindersson Nunes, e até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo podcast, até o próximo WJ Review. Tchau, galera.